A gurizada do Grêmio segue arrebentando na copinha. Como isso pode impactar no time principal? A gente sempre fala da base do Grêmio, né? Muitos vídeos já pincelei alguma coisa sobre o assunto, volta e meia ele tá em voga de novo, ou até durante a temporada ali, a utilização da base, os guris, as chances, a oscilação, tudo isso a gente fala direto e algumas coisas que eu posso até me repetir, mas nesse vídeo eu quero me aprofundar e falar especificamente da gurizada, da base, né? Desse time da copinha, dos guris que já subiram, e aqui eu quero aprofundar em 3 pequenas análises mais específicas. E as palavras-chave dessas 3 análises são... quais são as palavras-chave? A primeira é Quinteiros, a segunda é engenheiro, quero falar de um engenheiro, e a terceira é sistema defensivo. Guardem essas 3 palavras que eu vou abordar uma por uma a partir de agora. Comecemos pela boa notícia, talvez, né, que pelo menos é o que se desenha aí, que é Quinteiros. E quando a gente fala, eu sei que às vezes é cansativo voltar a falar de Renato. O Renato já foi embora, chega, página virada, mas não dá para parar de falar de Renato assim, abruptamente, porque ele treinava o Grêmio até ontem, treinou por muitos anos e a gente só tem, tipo assim, a partir de agora, você aí que está me assistindo, o seu carro vai passar a ser um HB20, 0 km. Isso é bom ou é ruim? Depende de quem está assistindo aí. Né? Se quem está assistindo aí tinha só uma bicicleta, é top. Né? Se tinha um Fusquinha velho da década de 60 caindo aos pedaços, poxa, é um up. Né? Agora, não, o cara que está assistindo aqui tem um Porsche Cayenne novinho, cheirando a couro, puxa, vai ter um HB20, para ele é ruim. Então, depende do ponto de partida que a gente está falando para entender o que significa essa nova realidade. Se ela é positiva, o quão positiva ela é, se é um grande acréscimo, se é um pequeno acréscimo. E eu, sinceramente, tenho fama de passador de pano do Renato, porque eu passo muito pano mesmo, muita coisa eu defendo ele, mas por incrível que pareça, nesse aspecto eu nunca defendi muito o Renato, eu sempre fiz críticas a ele, até quando estava tudo em lua de mel com ele, né? Claro que em alguns momentos umas críticas mais brandas, umas discordâncias mais pontuais, mas eu nunca achei que o Renato tinha essa mão toda pra gurizada, né? Também não acho que a coisa é tão exagerada como algumas pessoas pintavam, que ele detesta menino e detesta estrangeiro, né? Ele não aceita. Não, já falei sobre isso, né? Ele gosta do jogador mais pronto para chegar e resolver, sobretudo numa fase mais quente. O jovem tem que lapidar, o estrangeiro, se é um estrangeiro que chega de fora do país, tem que se adaptar a um monte de coisa. Então ele realmente gostava desse atalho do jogador cascudo e brasileiro na mão dele, né? Só que nesse modus operandi do Renato, eu acho que a nossa base em algum momento foi subutilizada, sim. Também justiça seja feita, né? Não passou pelas mãos dele nem um Ronaldinho Gaúcho que ele não viu, né? Porque as pessoas, é isso que eu digo, tem que saber dosar e sem exageros. Tem gente que pinta assim, ó, nossa, na base do Grêmio tinha 3 Estevão nascendo ali por dia, 4 Neymares e 2 Vini Júnior. A cada semana lançavam e o Renato não queria usar e saíam para outro clube e paravam de jogar futebol. Não é assim também, né? Talvez a grande perda que o Grêmio nunca conseguiu utilizar foi o TT. O TT, com T de tatu, né? Que o Renato realmente demorou muito para dar chance no profissional. O guri foi embora sem fardar no profissional. Mas não é uma perda também assim, né? A gente tá vendo aí o TT, não chegou a virar na Europa lá, o que talvez se esperasse. Então, mas realmente, ainda assim acho que o Renato falhou em algum nível nesse caso. Também é verdade que o empresário do TT ali forçou uma mão que também não foi legal. Então tem muitos lados, né? Agora, eu acho que o Renato, via de regra, demorava sim. Demorava sim. E o exemplo que eu sempre dou, cara, é o do Everton Cebolinha, que começa a mostrar potencial no Grêmio em 2015.
ele vira titular em 2018. É muito tempo. É muito tempo para tu entender o jogador que tu tem nas mãos. E pro time que o Grêmio sempre teve ali, o elenco que o Grêmio tinha e tal, o Cebolinha era titular indiscutível em muitos desses outros anos aí em que ele não foi titular indiscutível. Em 2015, obviamente, ele não era para ser titular mesmo, ele estava chegando, mas eu lembro que ele já mostrava algum talento, tá? Cara, em 16... eu ainda perdoo o Renato por não deixar ele ser titular. O Pedro Rocha estava muito bem, o time estava encaixado e tal. Mas muitos técnicos já colocariam ele para jogar em 2016. Muitos técnicos, tá? O Renato preferia o Pedro Rocha porque ele fazia não sei o quê, papapá. Hoje a gente entende que o Cebolinha é mais jogador que o Pedro Rocha, né? E é a função do técnico também ver isso. Mas enfim, eu perdoo ele. Eu acho que 2016... não era obrigatório ele ser titular, não é um erro, portanto, mas alguns treinadores já fariam esse movimento. Cara, aí no próprio 16, mesmo sendo reserva, ele acaba com vários jogos. Na Copa do Brasil ele é fundamental, né? Eu sempre falo, por isso que me marcou tanto, eu estava em São Paulo no jogo do Grêmio contra o Palmeiras, né? O Palmeiras sai na frente, o Grêmio consegue um empate que dá a classificação, que é nos pés de Cebolinha, que tinha entrado há pouco tempo em campo. Ele entrou em campo e aí ele cavou uma falta que era o segundo amarelo, se eu não me engano, de um jogador do Palmeiras. Ele entrou em campo e já expulsou um cara do Palmeiras. Aí ele jogou mais um pouquinho, pá, fez aquela jogada, achou o gol, o Grêmio empatou e se classificou, assim, tipo, sabe? Eu sempre digo que a gente foi para São Paulo, a gente tava lá no Allianz Parque e tal, e vamos lá, chegou o nosso ano, vai acabar o jejum. Cara, quando sai aquele golzinho cagado do Palmeiras, uma bola picando na área ali, tipo, de cabecinha em cabecinha, não sei o que, o cara cabeceou pro gol e fez um golzinho assim, a gente se olhou assim, meu, tudo de novo, sabe? Já vi esse filme, mais uma vez a gente viajou atrás do Grêmio e tinha esperança e tal, aí chega aqui e não... Era o mesmo filme. O que mudou o filme foi Everton Cebolinha. E depois na final ele faz o gol também, meio gol do Jeromel, é verdade, mas assim, cara, o que o Cebolinha precisava fazer mais? O que o Renato faz em 2017? Chama o Fernandinho para ser o titular do Grêmio. Chama o Fernandinho. Que eu sempre digo, é até bom eu fazer essa crítica num ano em que o Grêmio foi campeão com o gol do Fernandinho na final da Libertadores. Porque daí não tem um pingo de oportunismo. Pelo contrário, eu tô indo contra uma maré fazendo essa crítica. Porque às vezes no poker tu ganha fazendo a jogada errada. Às vezes tu perde fazendo a jogada certa. Então assim, é uma jogada do Renato que deu certo. O Fernandinho fez até gol na final. Só que, cara, não era ano pra tu contratar o Fernandinho se tu tinha Everton Cebolinha em 2017 jogando o que já tava jogando. Né? Então, eu não tô querendo aqui discutir Cebolinha e Fernandinho, é um debate que já passou, óbvio. Tô dando só um exemplo da relação do Renato com os jovens. E dizem, aí estamos entrando no presente, saindo do passado, que o Quinteiros é o contrário. Não sei se por necessidade, porque lá no Tajeres ele não tinha elenco, ele não tinha grana, né? Não que o Grêmio tenha, mas acho que lá a situação era pior ainda. Então ele acabava usando muito a base, né? E foi campeão usando a base. E acho que também em outros clubes ele também traz esse histórico de certa forma. E, cara, a princípio um técnico afeito à base. É por isso que eu digo, o Quinteiros é um ícone da utilização da base. O Quinteiros tem um lema tatuado no antebraço dizendo assim, ó, base, eu uso. Não é esse ícone todo, né? Mas, por isso que eu faço questão de dizer de onde a gente está partindo, qual é o carro que a gente tem no momento, a gente tinha no momento. Era o Renato, cara, que na minha opinião subutilizava a base, né? Então eu acho que sim, o Quinteiro chegando com esse olhar, que por mais que não seja, meu Deus, eu amo a base, mas se for um olhar já mais, né, afeito a querer usar os guris, eu acho que pode dar bom, né? E agora eu entro no segundo ponto da minha análise. Sempre lembrando que esse vídeo aqui, ele tem um contexto, né? Mas as pessoas às vezes podem assistir em outro dia e tal, pegar ele meio na contramão. O Grêmio acaba de fazer 4-0 no Goiás, né? Na Copinha, e está classificado para as oitavas de final. Por sinal, né, o Grêmio já jogou 200 jogos e agora foi para as oitavas, é uma copinha infinita. Mas enfim,
o Grêmio segue vivo e passou com autoridade pelo Goiás por 4-0, 2 gols do Mac, o badalado Mac, 2 cruzamentos do Alisson, outro guri que também as pessoas falam muito, então eu tô até aproveitando esse cenário para falar da base. Mas qual é o segundo tópico? É o engenheiro. O que é o engenheiro, cara? Aí é outro papo que eu também sempre lembro, né, em algumas circunstâncias, que é muito bom tu usar a base. Tu vai tirar coisa interessante da base. A única chance de tu ter um Ronaldinho Gaúcho jogando em alto nível no teu time é com a base, né? Tem contratações que tu nunca faria, mas que só a base pode te dar aquele talento. Então a base, é óbvio que faz sentido. E num time como o Grêmio, sem o mesmo poder de competir com os Palmeiras e Flamengos da vida aí, e Botafogo, né, na questão financeira, nem se fala. A base vira um desafogo mais do que interessante e necessário, né? Então é óbvio que esse olhar para a base tem que ser muito, muito aguçado. Agora, a base não é solução para tudo, gente, né? Quantos Ronaldinho Gaúcho a gente viu nascer no Grêmio? Quantos... Eu não vou usar um adjetivo, né, agressivo, mas quantos outros tipos de jogadores que não deram muito certo na carreira a gente viu serem lançados na base? Milhares, todo dia, toda hora, incluindo candidatos a craques. Quantos candidatos a craque a gente viu ainda jovens jogando no Lajadense 2 anos depois, né, jogando na Série C 1 ano depois, né? Então assim, alto lá, né? E eu já falei rapidamente disso em outro vídeo, mas agora eu vou explicar um pouco melhor. No Twitter tem umas threads que rolam de vez em quando, que são... Alguns perfis fazem assim, por onde anda, né? E eles estão pegando agora nessa época times campeões da Copinha, ou até não necessariamente campeões. Eu já vi de um time do Grêmio também, que era um bom time do Grêmio, assim, que jogou alguma Copinha específica e tal, que foi longe na Copinha, não chegou a ser campeão. E os caras começaram a destrinchar, não é por onde anda exatamente, o termo não é esse, é tipo, que fim deu, assim, sabe, que fim levou, né? Então eles começaram a destrinchar o que rolou com os atletas. Cara, o que tem de jogador campeão da Copinha que não foi profissional? Teve um lá que os caras chegaram a dizer, virou engenheiro, né? Então é isso, cara. É isso, o cara pode estar brilhando na Copinha hoje, enchendo nossos olhos, amanhã tá fazendo o Enem. E acontece, e não é caso isolado, é mais para regra do que para exceção, né? Aí claro que vão ter lá os craques que também jogaram a Copinha, que depois deram muito certo, mas assim, eu vou te dizer que a grande maioria não deu muito certo, né? Mesmo os que se profissionalizaram, jogaram na Série B, Série C, não sei o que, não deu certo por algum motivo, por outro, não sei, não vingou. É a regra. As exceções, e eu tô falando dos times campeões da Copinha, não dos times que jogaram a Copinha. Aí se tu pegar todos que jogaram, nossa, os que não vão nem se profissionalizar devem ser a maioria, né? Talvez, não sei. Mas assim, eu tô falando dos times campeões da Copinha, né? E muitos times grandes, Flamengo, não sei o que, não é assim, o cara lá do Intubiara conseguiu ser campeão numa Copinha lá, então, tipo, sei lá, deu uma sorte, eu tinha muito jogador ali que era mais na organização do que no talento, pode ser. Não, mas time grande geralmente tem umas peças mais interessantes, né? E cara, não dá pra confiar na base cegamente. Por que eu tô dizendo isso? Porque assim, cara, o olhar pra base atento é muito bom pra gente conseguir captar bons recursos que vão entrar como uma luva no time. Mas tu não pode contar com essa luva. Tu não pode falar assim, tá, eu consegui contratar todo o time, faltou só um meia esquerda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um meia esquerda da base. Não, cara, primeiro tu tem que saber se tem na base. Tu tem que contratar um meia esquerda. E se a base te surpreender, mesmo que tu monitore o cara desde os 14 anos, mas se a base te presentear, melhor dizendo, com meia esquerda que tu vai ver que tá pronto e entra no profissional e responde e resolve, putz, melhor ainda. Aí o meia esquerda que tu contratou vira banco, reforça o banco, tá tudo certo. Mas tu não pode contar com a base pro teu time titular e eu acho que no mundo ideal, em alguns casos, nem para reserva imediato, sabe? Porque, cara, é muita incógnita, vai oscilar demais nesse começo, tem a questão física, tem a questão psicológica, tem muitas variáveis,
Então, assim, não dá para contar com a base para compor grupo, assim, no mundo ideal. No mundo ideal, né? Tipo, tu tem que te defender com um time de contratações. Aí tu vai jogando a base ali, vai lapidando, vai testando, vai vendo. Quem conseguir furar essa bolha das contratações e virar titular, parabéns, é um up pro time que tu contratou, né? Mas tu não pode contar com a base, cara. Esse é o ponto crucial. Esse é o ponto crucial. Tem gente que fala, pega alguém da base como se a base fosse só craque. Não, tem gente ali que não vai dar certo, cara. E tá na base do Grêmio. E eventualmente tá até fazendo uma boa copinha, né? Então eu acho que tem que ter esse olhar atento para a base, para também, a partir da chegada do Quinteiros, eu estou fazendo uma construção aqui, né? A partir da chegada do Quinteiros, se cria muita expectativa com a base, que é válida, que é ótima para o Grêmio, mas também não é a tábua de salvação. É um up, é um reforço que a gente tem, mas que não dá para contar com ele. Não dá para contar no planejamento. O que vier é lucro. Só que a gente tem que estar aberto a esse lucro para ele chegar, né? Esse que é o ponto. Mas não dá para contar com ele como base do time titular ou até do time, né, dos principais jogadores do time principal ali. Não dá, não dá. Esse era o segundo tópico. E para fechar, sistema defensivo. Daí, acho que aqui é mais curto, mas além de tudo que a gente falou, eu acho que tem mais uma questão. Eu acho que o Grêmio hoje tem uma carência maior e seria natural partir para a base para tentar suprir essa carência que é maior no sistema defensivo. Só que eu acho que é mais delicado ainda tudo que eu falei aqui quando se trata de sistema defensivo. Eu acho que assim, tem exceções? Tem. O Darley é uma exceção, que foi titular do Grêmio muito novo. O Kahneman é uma exceção, que também foi campeão da América com San Lorenzo, capitão não, mas acho que titular, zagueiro titular do São Lourenço, campeão da América com 20 e pouquinhos anos. Exceções de jogadores que depois se mostraram numa média bem acima, né? Então, exceções, até pela personalidade, não só pela bola que tinham, mas pela personalidade, tá? Agora, o jovem oscila, via de regra, mais que o experiente. Isso exemplo quando o Pedro Rocha surgiu no Grêmio, ele errava muito gol feito no início. Não que depois ele tenha virado o Romário, né? Mas assim, no início era bizarro, cara. Era bizarro. Ele perdia muito gol feito, era assustador assim o que ele fazia. Era jovem, tinha que lapidar, tinha que ter paciência. Se teve, né, em um bom nível com ele, ele depois deu até uma resposta satisfatória e tudo mais. Só que assim, cara, o atacante perder 12 gols feitos num jogo e depois faz o 13º gol e corre pro abraço e resolve e tu ganha de 1-0, é festa. Tu não pode deixar um zagueiro com 19 anos, né, falhar 5 vezes no jogo, tu tomar 5 gols por culpa desse zagueiro, ou desse goleiro, ou desse lateral, e aí na sexta vez que chegam ele dá um bote certeiro e sai, opa, agora eu acertei. Não adianta nada esse teu acerto. Tu tem que acertar muito mais, tu tem que errar muito menos. São posições muito mais delicadas nesse sentido, né? Então, assim, eu mesmo citei exceções, mas via de regra, eu acho que um zagueiro, um defensor, sobretudo uma qualidade mais mediana, cara, vai ser mais confiável ser teu titular lá pelos 25 anos. Ah, mas o zagueiro do Palmeiras de 18 anos foi vendido para o City por não sei quantos milhões. Mais uma bela exceção. Mais uma bela exceção, né? Agora, via de regra, eu acho que a tendência é... Ainda mais assim, como é que tu vai saber se ele vai ser o novo Jeromel ou se ele vai ser o novo... Eu não quero ficar citando aqui, mas sei lá, o novo Paulo Miranda. Imagina agora o Paulo Miranda com 18 anos. Sabe, talvez não fosse né? Pensa num zagueiro aí pouco confiável. Imagina ele com 18, 19 anos entrando no Grêmio para ser o titular num Grenal. Com 18 anos, tu já não gostava dele com 30, com 26, né? Então assim, cara, é mais delicado e é o que o Grêmio tem mais carência, né? Eu vejo com bons olhos assim, ver qual é que é do Mac, do Alisson, do não sei quem, sabe? Do Jardiel, do Iago. Estão falando muito do Kaique, esse volante também.
é volante, mas de repente não é tão grave, né, quanto a primeira linha ali e tal. Mas assim, vamos buscar um lateral esquerdo na base? Já buscamos. Tá, e agora vamos buscar mais um zagueiro? Calma, cara. Calma, já buscamos também, né? Tá lá o Vieri, tá lá o, né? Só que eu espero muito que seja para compor elenco com as contratações que estão por vir. Não dá para se fiar. Porque o time tá indo bem na copinha. Porque tem o Quinteiros. Não, então agora resolve tudo com a base. Calma, calma. Eu acho muito temerário e acho que não é por aí que se planeja o time. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.